Bom, pessoal, então eu vou montar aqui um circuitinho, conforme o proposto aí para vocês no laboratório de hoje, para que a gente possa fazer a simulação. Vou utilizar o LT Spice, então eu vou demonstrar para vocês como que nós fazemos a simulação e escolhemos aqui, encontramos os componentes necessários. Bom, a primeira coisa, né, com o programa aberto, vocês vão em File, New Schematic. E aí, então, você tem uma folha em branco, um esquemático em branco, onde vocês podem, então, colocar ou montar o circuito de vocês, colocar os componentes, né? Aqui no menu de cima, existe um conjunto de botões aqui que te permite inserir diretamente resistores, capacitores, indutores, diodos e também componentes específicos. A princípio, nós vamos montar um circuitinho com transistor, né? Conforme proposto para vocês aí no laboratório. Então, vamos pegar aqui os resistores primeiro. Para você mudar a orientação desse componente, basta você clicar em Ctrl R, tá? Você rotaciona esse componente. Então, nós vamos precisar de 3 resistores aqui, eu já vou colocar esses 3 para facilitar o nosso entendimento. Bom, ok, colocado esses 3 resistores, eu vou então procurar aqui as fontes de tensão que vão ser necessárias para o meu projeto, né? Eu vou ter 2 fontes de tensão, essas fontes de tensão estão colocadas, ou a gente encontra ela aqui nessas opções de componente. Então, vocês vão em Select Component Symbol, através do botãozinho onde tem essa porta lógica E aqui, certo? Vocês selecionam essa porta e aí aqui em Voltage vocês encontram então uma fonte de tensão independente, ok? Então vou pegar 2 fontes de tensão conforme o nosso circuitinho, tá? V1 e V2. Bom, falta ainda, né, eu colocar o transistor, então eu já vou colocar ali para vocês. Componente. O transistor que nós vamos utilizar é um transistor TVJ do tipo NPN. Então, aqui nós encontramos o transistor bipolar de junção NPN, tá? TBJ NPN. Nós escolhemos ele, então, e colocamos aqui no nosso circuitinho, tá? Basicamente, é isso que nós temos a princípio. Como que nós fazemos as conexões de cada um desses componentes? Aqui em Wire, onde eu tenho esse lapisinho aqui, eu vou lá e faço as ligações, tá? As ligações do circuito que eu quero. E aí, então, eu tenho o meu circuito montado. Lembrando, pessoal, que para que esse circuito funcione, é necessário que eu coloque a minha referência, o meu terra aqui no circuito. Então, aqui no ground, no botãozinho de ground, eu seleciono ele, coloco ele no meu circuito e associo a um ponto desejado. Basicamente, é o circuito que nós temos para montar, para resolver os nossos problemas de hoje. Agora eu tenho que alterar o valor desses componentes. Então, eu vou selecionar cada um, ou vou alterar, na verdade, os valores desses componentes através do botão direito. Então, eu coloco o mouse em cima desses componentes, com o botão direito,
eu abro as propriedades desses componentes. Então, por exemplo, para essa fonte aqui eu vou colocar 20 volts, tá? Não vou colocar nenhuma resistência em série por enquanto. Vou dar um OK. Mesma coisa para outra fonte. Para o resistor R1, com o botão direito, eu consigo, então, alterar parâmetros como resistência, tolerância e também a potência que pode ser dissipada ali sobre ele. No caso, a gente só vai estar considerando a resistência, né? Então, para nós, isso aqui é suficiente. Eu vou colocar aqui, a fins de exemplificação, valores quaisquer. E falta, então, eu selecionar ou escolher qual é o valor do meu transistor. Qual é o componente, né? O meu transistor está sendo modelado. Então, aqui eu clico com o botão direito no transistor, e seleciono um novo transistor, Pick New Transistor. E aí eu seleciono um modelo específico para o nosso circuito. Para o de hoje, vocês vão utilizar o BC547B. Então, basta eu selecioná-lo e clicar em OK. Pronto, nosso circuito ele está montado, ok? Agora, eu posso também renomear cada um dos pontos do circuito para facilitar as nossas medições. Aqui em Label Net, por exemplo, eu posso colocar valores para cada um dos terminais do transistor, por exemplo. Então, eu vou denominar esse terminal de coletor, vou denominar o terminal de baixo de emissor, e vou denominar o terminal da base de B. Pronto. Eu consigo, então, denominar ou colocar nomes específicos para cada um dos pontos do meu circuito. Para fazer simulação, basta que eu aperte aqui Run, e aí eu vou abrir uma série de opções com relação ao tipo de análise que eu quero fazer. Hoje, o nosso tipo de análise, ele vai ser essa mais simples aqui, a transiente. Então, nós vamos selecionar um tempo final para ser considerado na nossa análise. Lembrando que o tempo é dado em milissegundos, então nós vamos colocar aqui 10.000, por exemplo, para considerar um tempo de 0 a 10 segundos de simulação. Dou um OK, e aí vejam, não, na verdade, desculpa, hein, que na verdade não é em milissegundos não, mas tudo bem, não vai interferir na nossa análise. Aqui eu estou colocando 10.000 segundos mesmo, mas de qualquer forma isso não vai impactar no que a gente está fazendo aqui. Enfim, bom, aí eu quero medir, por exemplo, a tensão em um determinado ponto. Quando você coloca o mouse sobre esse ponto que você quer medir, vai aparecer ali uma ponta de prova, no caso uma ponta de prova vermelha, e quando você clica nela, obviamente aqui, eu vou estar medindo a fonte V1, esse valor medido, quando você simplesmente aperta, clica, né, com o mouse, considerando apenas um ponto, ele vai ser medido com relação ao terra. Agora, se você quiser fazer a medição de um ponto do circuito com relação ao outro, você tem que clicar e aí você arrasta o mouse até o outro ponto, onde vai aparecer para vocês a ponta de prova preta. E aqui nesse caso eu estou medindo a tensão VCE, ou seja, a tensão entre coletor e emissor do transistor, uma medida muito importante para a gente. Pronto. Essa medida ela está sendo colocada aqui embaixo, né? Tem como eu dar um zoom aqui nessa medida e encontrar o valor correspondente, né, a essas medidas. Aqui no caso eu estou com 50 milivolts, tá? Lembrando que esse circuito aqui eu simplesmente montei sem levar em consideração nenhum valor. E aí, né, se eu quiser, por exemplo, saber qual é o valor da corrente, também, né,
você simplesmente coloca o mouse em cima do componente que você quer avaliar a corrente. Por exemplo, nesse caso, estou colocando o mouse em cima do componente R1, e aí ele vai medir a corrente que passa por esse componente. Lembrando que, nesse caso, a orientação da corrente que o circuito, que o programa, como simulação, assume, é da direita para a esquerda. Então, quando eu clico aqui, essa corrente ela é mostrada aqui em vermelho, né, com um valor negativo aqui do lado direito. No caso, um pouco em torno de menos 5,92 mA. Mas o valor é negativo porque quando eu faço a medição, eu estou considerando que o software leva em consideração o sentido da direita para a esquerda, ou seja, o sentido anti-horário. Né? Nesse caso, o valor negativo indica que, na verdade, a corrente está circulando no sentido horário e, portanto, coloca o valor negativo. Certo? Basicamente, com isso, vocês conseguem fazer as medições necessárias para resolver o problema de hoje. Então, obrigado, então, por acompanhar esse vídeo.